Senhoras e senhores, boa noite. Estamos mais uma vez no nosso Pode Chegar. Hoje uma noite diferente, quase Natal. A minha esquerda. Né? É. Júnior? É Júnior. Nosso batera. O primeiro nome já assim meio com 80 anos, né? Ademar, pode. Ademar. Mas benção. Ai, é muito tri. Você? Vitória. Gente, boa noite, tudo bem? E o nosso ilustre amigo Marcão, né? é o Marcão de Jesus. Marcão. Aquele bom. Estamos aí para mais um podcast. Pode chegar. Ai, já vem, já aparece já. Não, já aparece já. Dá um oi. Não, dá oi. Mais um então. O nosso tema de hoje, o que é? Persistência. O que é ser persistente? Benção. E aí? Quem começa? Posso começar por uma frase que eu estava aqui procurando, estava dando uma lida, e encontrei uma frase bastante sugestiva. A coragem não é a ausência do medo, é a persistência apesar do medo. Achei bastante bacana, porque a frase está dizendo que eu tenho medo, mas mesmo assim, na coragem eu tenho medo, mas apesar do medo, assim, continuo com a minha coragem. Achei bastante bacana, bastante sugestivo. Né? E aí nós podemos começar a partir para todas as áreas, né? Inclusive a nossa área espiritual, de persistir, né? Que é algo, como a nossa irmã estava falando aqui um pouco antes, né? A maior persistência é Deus em nós, né? Eu acredito muito importante a gente ressaltar o que seria essa persistência, né? E a persistência é uma característica de ser destinado, ser focado, permanecer naquilo. E eu fui pesquisar um sinônimo de persistência pra gente encontrar na Bíblia algumas coisas, né? E o que a gente encontra é perseverança. E quantas vezes Deus nos mostra que nós devemos perseverarmos em oração, em jejum, em se manter firme nisso, né? Então eu acredito que perseverar também tem muito a ver com a nossa persistência. As duas coisas mais difíceis do ser humano, orar e jejuar. A leitura ainda, não que seja menos importante, mas é que a gente consegue. Mas as duas coisas fundamentais que tu falou, para o ser humano cristão, orar e jejuar, tu vai eu oro, eu tento, mas não consigo isso. Olha, é complicado. Júnior. Bom, cara, o que eu posso dizer? Vocês ressaltaram o que eu ia falar, mas tudo bem, não, mas tô brincando. Cara, eu tenho um grande significado que eu sempre digo pra qualquer pessoa que eu vou levar pra igreja, ou amigos, ou qualquer outra pessoa. Cara, ser crente não é fácil. Mas é tri? Não, é tri, é. Mas independente de qualquer coisa, a gente tem que persistir, assim como Jesus, né, persistiu em nós, né. E é mais ou menos isso, cara. Porque levando hoje em dia para o nosso mundo jovem também, persistir assim a gente não vê, né. Hoje tem muitos jovens que estão de cabeça baixa, que não querem ter um futuro, levando mais em relação assim pessoal, a não muita igreja, mas ao trabalho de cada dia, né, tudo mais. E outra coisa é o que Jesus fez por nós na cruz, né, cara. Aquilo ali, se não é perseverança, aquilo ali, eu não sei o que é, né, cara. Verdade. Cristo na cruz é um baita exemplo de persistência. A gente estava falando até um pouquinho antes disso, né? Mesmo sabendo do que ele ia passar, sentindo já as dores, né? Antes de passar, né? Sentindo toda a opressão, né? Persistiu até o fim. Tá, mas aí, qual que é o limite entre a persistência e a fé? Eu acho que a gente encontra a fé persistindo num objetivo. Acredito que seja isso, né? Uma visão mais periférica, né? Sim, por que eu perguntei isso? Porque geralmente a gente persiste para conseguir algo.
Só que em determinados momentos, essa persistência não vai depender só do teu trabalho ou do teu esforço físico. Depende de algo mais. Depende da tua questão de fé. A gente está abrangendo agora a questão mais espiritual. E aonde é que entra, qual é a parte da divisão de um do outro, assim? Quais as barreiras? Ou é o teto? Ali chegou e já estou passando para um próximo passo. Eu acredito que começa assim. Para nós sermos persistentes, a gente tem que ter muita intimidade com Deus. Porque a persistência eu vejo... Até hoje eu tava pensando muito assim, acredito que é o Espírito Santo que tá trabalhando em mim. Porque eu pensei assim, a gente não tem que ser só persistente em Deus. Nós temos que ser persistente em todas as áreas da nossa vida. Tanto se for no trabalho, na faculdade, em qualquer área que tu for com um familiar, tu tem que ser persistente. Tu não pode desistir fácil. E a gente vê isso em Deus, pra nós é difícil tu se permanecer em Deus, ser persistente em Deus, porque tu tem que estar firme em oração, em intimidade com Ele. Então aí que entra a fé. Nós temos que ter fé em Deus, nós temos que viver aquilo, pra daí sim tu ter certeza que você está vivendo com perseverança, você está sendo persistente. Eu acredito que é isso, que é intimidade com Deus. A gente tem que buscar a Deus. Acho que a linha de separação que o Alisson pergunta, eu acho que a fé é a ação sobrenatural agindo na nossa vida. A fé seria isso. A persistência é eu continuar orando, acreditando no sobrenatural. Acredito que seria isso aí. Estou formando agora um conceito aqui com nós, aqui nesse bate-papo aqui. A fé é o sobrenatural. Esse é o desligamento da persistência. Que é a ação que eu tô orando para conseguir um emprego, daqui a pouco as portas estão tudo fechadas, daqui a pouco o sobrenatural acontece, a porta se abre, mas eu persisti na oração e o sobrenatural aconteceu. Eu acho que seria essa a separação. Mas vocês concordam que para haver persistência deve existir fé? Eu acredito que tem que existir, porque não tem como uma pessoa ser... Vamos pensar assim aos olhos... Não aos olhos cristãos. Como uma pessoa vai se manter firme, por exemplo, vai se manter... Não tem como a gente viver. A gente ser com um único objetivo, viver sem ter fé. Porque pra te ser persistente, tu precisa ter fé, tu precisa buscar a Deus. É isso que eu queria comentar. De qualquer forma, vai ter que ter um esforço ainda. Vai ter um esforço físico. É igual como tu tá numa construção, tu precisa quebrar uma parede. Em determinado ponto eu vou ter que persistir, porque a parede vai ter o reboco, vai ter os tijolos, vai ter toda a questão ali da parede estar firme, mas eu preciso quebrar ela. Como é que eu vou quebrar ela? Vou ter que exigir o meu esforço, eu vou ter que batalhar para chegar a esse ponto. Mas se tu tá muito quieto, cara, só tem três falando. Não, podem continuar. Não, cara, eu acho que eu digo assim, questão espiritual. No meu ver, quando eu entrei na igreja, cara, existe duas formas de entrar pra igreja. A primeira delas é aquele crente assim, ó, eu preciso ver o milagre para depois eu entrar. E tem aquele crente que não, eu vou persistir, eu vou ser crente. Porque a maioria das vezes as pessoas não querem ser crente porque nunca em determinado momento da sua vida, entendeu? Houve, como é que eu posso dizer, aconteceu alguma coisa, ou familiares está num âmbito hospitalar, ou minha mãe está quase morrendo, entendeu? E uma das coisas que eu sempre digo, cara, é isso aí que nos torna crente num certo momento. Mas tem muitas pessoas que precisam ver o milagre para depois persistir. No caso, vocês estão me entendendo? Claro, sim. Nós temos esse conceito lá nos apóstolos, lá, que um teve que tocar Tomé? Nas mãos. Tomé não acreditava. Nós não ia entregar o jogo agora, assim. Tomé, o Brasil ia cutucar. Aconteceu. Teve que tocar nas mãos para acreditar que era o mesmo Cristo, né? É exatamente o que tá falando, né? É porque muitas pessoas assim, por exemplo, como é que tu olha pra pessoa? Tu olhou pra pessoa, a pessoa é bonita. Tu olha pra pessoa, tu vê como tu olha, é bonita. E muitas vezes as pessoas têm que ver isso porque não vão acordar. Não vão, elas precisam enxergar o milagre para depois caminhar com Deus. E é isso que eu digo, cara, Deus é tão foda que independente ou não, se hoje eu parar na minha vida, assim, a dizer, não quero mais seguir Deus, não quero seguir mais ninguém. Cara, Jesus é tão foda que diz, não, eu persisto e vou.
Ele vai continuar a obra dele. Independente se tu parar, se ela continuar. E é isso aí. E tu? Acredito que é isso. A gente tava comentando, né? Jesus é um dos maiores exemplos de persistência. Vale ressaltar novamente. Porque ele não desiste de ninguém. Não importa a situação que a pessoa esteja. Eu vejo as pessoas desistindo, por exemplo, assim, uma vaga de emprego. Mas eu entreguei pra Deus, eu coloquei em oração na minha célula, eu coloquei, olha, eu ofertei pra Deus e a vaga de emprego não veio. E será que é o momento? Então eu acho que a gente tem que buscar na palavra, e na palavra fala muito isso, sobre nós entendermos esse período de espera, esse período que você tá ali esperando realmente aquilo. Porque tu tá ficando aquele tempo, tu tá passando por aquele processo. E aí que entra nós buscarmos na palavra isso. Escutando os irmãos aqui falando, me veio o coração agora uma persistência minha, né? Eu trabalhava numa oficina de montagem de painéis elétricos, né? E eu era o supervisor. E aí, de determinado momento, a gente agregou muita gente, assim. E eu tinha uma vontade de pregar para todo mundo, para aquela gurizada, tudo. E falar de Deus para eles, mas só que no meio tempo eu ia ser meio abafado, porque a gurizada, né? Muito extrovertidos, aí tu começa a falar de Jesus e coisa e tal, muitas vezes acaba se dispersando, né? E aí o que eu fiz? Como eu era supervisor, eu determinei que das 8 da manhã ao meio-dia ia ser uma rádio evangélica. E da 1h15 às 18 horas da tarde eles podiam escolher o que eles queriam. E no começo eu botava a rádio evangélica e eles tudo reinavam, brigavam, né? Mas eu persistia, eu falei, não. Eu sou supervisor e vocês vão escutar o que eu quero. Não vou escutar o que vocês querem da tarde? Então agora de manhã vocês vão escutar o que eu quero. E persisti. E durante anos, botando a rádio evangélica, tinha algum deles que cantavam junto. Depois cantavam meio que extrovertindo assim, né? Mas cantavam junto. Passou, orei por muito deles. Algumas vezes quando dava a oportunidade de pregar, eu pregava, né? Aquelas oportunidades que abre-se a porta e tu tem que aproveitar. Durante anos, depois eu acabei saindo da empresa e depois de muito tempo eu reencontrei eles na igreja. Até foi aqui na Plenitude, reencontrei eles na igreja. Uma boa parte, 3 deles se converteu, depois você vê a família deles se converter também, e depois se encontramos aqui na igreja. Né? Acho que foi uma persistência de botar uma rádio evangélica, de fazer escutar hino, fazer escutar pregações, que depois conheceram Jesus e agora estão aí. Você teve uma persistência com o próximo. Uma persistência. E aí a gente vê aquela coisa de amar, né? De fé. E fé, porque uma coisa já tinha brotado no teu coração. Aquilo tu mentalizou e Deus já estava te tocando. E tu, não, eu vou acreditar, vou persistir, mas eu também vou ter que ter fé. E depois eu acabei encontrando isso tudo, falando de Jesus pra mim, porque depois eu meio que me afastei dos caminhos do Senhor, estava meio distante. E eles falando de Jesus pra mim, dizendo, vamos lá pra igreja, vamos voltar, não sei o que, lá. Eu falei, mas você se lembra, assim, lá na oficina elétrica, Esse, pois é, velho, Deus é bom, Jesus é bom. E foi uma persistência, né? Eu me lembro como se fosse hoje, ainda uma das rádios que eu escutava era adventista e tinha os Arautos dos Reis cantando. E um deles cantava muito comigo, até vou falar o nome dele, Luciano, né? Cantava comigo lá. E depois acabou se salvando, e ele, a família dele, tudo conhecendo a Cristo, se rendendo a Cristo, né? Uma persistência. Eu tenho parte na conversão, eu persisti um tempo atrás. Orei por eles, escutaram o hino, cantaram, né? Muitas vezes no controle extrovertido, se brincando. Aí, uma persistência que veio no meu coração agora. Também tem exemplo de testemunho, de persistência, ou alguma situação? Claro. O que eu vou dizer? Uma das persistências da minha vida foi a dificuldade que eu tive com meus irmãos, né? Pra quem não sabe, eram dependentes químicos, né? Tudo mais. Agora há pouco eu tive meu irmão que sofreu com alcoolismo e tudo mais. Mas, cara, independente ou não, sempre eu cheguei num limite assim, cara, vou entregar nas mãos de Deus. E aí que vem a persistência. A persistência do id pra tu buscar outras pessoas não é fácil. Porque independente ou não, tu sabe que a pessoa vai errar.
Assim como tu tá errando também, né? Vice-versa. Mas ali não, eu vou persistir em ti, eu confio em ti e tu vai ser um grande servo de Deus. E eu fiz isso pra mim, meu irmão. Graças a Deus, hoje assim, não digo assim que não estão 100%, né? Mas hoje, o que eu tô vivendo em 2021 com a minha família, assim, foi um ano de muita persistência, mas foi um ano de vitória. E isso aí que nos faz grandes. Não dá pra ser, né? Não dá pra ser. Não dá pra parar. E mostra aquilo que Deus honra, né? No tempo dele, mas Deus honra. Porque Deus é bom. A gente não pode... É que o ser humano ele é muito precipitado. Que é uns negócios assim, não, Deus tem que me dar agora, eu quero agora. Não, eu quero agora. Não, mas não é assim que funciona o negócio. Tem todo um processo de aprendizado. Tem que ser moldado ali certinho. Persistir. Persistir. Tu, Vitória. Olha, Testemunho. eu até comentei na célula nas últimas semanas que eu não me lembro qual era, não me recordo qual era a palavra e na hora assim, dos meninos, preciso compartilhar com vocês. Há uns 3 anos atrás eu tinha uma amiga, ela morava aqui em Eldorado, ela era de Santa Catarina e ela morava aqui. E aí acabou assim, ela não era uma pessoa convertida, a família totalmente também não, era totalmente do mundo. E eu já era convertida e já convivia com ela. Mas foi indo a nossa amizade que chegou num ponto que eu e a Natália a gente era totalmente diferente. E não conseguia mais manter aquela amizade porque ela vivia uma realidade totalmente diferente da minha. E quando aquilo eu vi que não começou a fazer, não era bem nem pras duas, porque ela acreditava na vida dela, eu na minha, e ela não concordava. Enfim, mas eu sempre falava pra ela de Deus e queria abrir, porque eu via que ela era já era mulher, assim, mas ela ficava pulando de relacionamento em relacionamento. Eu falei, Natália, tu precisa conhecer Deus. Precisa conhecer Deus, porque ela já tinha uma rejeição, os pais dela não eram separados, eram divorciados, então ela era uma filha rejeitada. E eu via como Deus poderia trabalhar na vida dela, aquilo que ela acabava fazendo algumas coisas na vida dela que Deus poderia cuidar dela. Enfim, e a gente perdeu o contato, ela voltou pra Palhoça e eu nunca mais falei com ela. Eu me lembro que até a nossa última conversa foi que eu falei pra ela assim, Nath, ela tava voltando pra Palhoça, eu falei, Nath, vai com Deus, tudo vai dar certo, e saiba que eu sempre vou estar aqui torcendo por ti. E falei pra ela, Deus te abençoe. E é o que eu me lembro, assim, que a gente conversou e nunca mais. Agora, esse ano, ela me mandou um story do dia do batizado dela. Gente, eu quase chorei no dia. E ela falou assim, Vi, como ela botou assim, Vi, tu não vai acreditar. Falei, não é tu, Natália. Meu Deus, assim, porque totalmente, não, era praticamente impossível. E ela lembrou, e ela me mandou, e aí eu mandei assim pra ela. Falei, Nath, eu não sei se eu acho que eu tô até mais feliz que tu. Eu imagino quanto tu deve estar feliz nesse momento, né, Di? Mas isso acho que é uma experiência, assim, que por mais que a gente tenha distante, aquele tempo que eu dei uma puxão de orelha, uma insistida nela, mas valeu a pena, sabe? Deu uma persistida, mas a gente vê que a longo prazo, Deus ainda assim... E o bom é que ela lembrou, é que nem tu comentou ali, o bom é que ela lembrava disso. E ela depois compartilhou comigo e hoje segue a caminhada com Deus, assim, aceitou Jesus, tudo certo. É sério que vocês estavam votando aquela hora pra eu começar o programa? Olha o jeito que ela tá falando. Ah, não, aí quer me quebrar aí, né? E eu tinha que ser âncora, coisa séria. Eu tinha falado contigo antes de um exemplo de persistência, só que aí envolveu questão de fé. Mas eu tava lembrando também, tive um outro exemplo de persistência, se minha mãe estiver vendo, ela vai saber disso. Porque quando eu fui querer servir, eu passei, olha, perdi as contas de quanto quartel eu passei. Fui no QG, passei o dia todo fazendo prova, teste, aquilo. Tá, vai pro CPOR. Fui lá, passei, fiz teste, tudo. Não aprovei, volto pro QG. Fui pro QG de novo, fiz teste, fiz tudo. Nossa, passei o dia. Fui pra Polícia do Exército. Fui pra Polícia do Exército, fiz mais uns testes. Voltei pro QG de novo. Não passei nenhum. No último, assim, ó, quer servir mesmo? Quero. Tá realmente afim? Quero. Então tá, tu vai servir. Tu vai pro RCG. Eu fui pro RCG. Fiz tudo o teste de novo. Aí eu passei. Eu queria. 3 dias depois me deu uma crise de ansiedade. Me deu uma crise de ansiedade. Minha mãe queria me matar, que eu queria sair do quartel. 3 dias depois. Mãe, eu te amo. Ah, Jesus. Ela disse, não queria servir. Agora vai servir. Não tem como sair agora. Eu disse, então tá. Vamos seguir em frente. Vamos lutar. Tá aí. Passei. Completei meu ano. Persisti até o último. Sofri depois.
Mas deu tudo certo. É isso aí. Não saiu. Não sei. Não dá pra sair. Depois dos 3 dias ali já era. Não tem como. Só podia ser 1 ano. Mas eu acho bastante interessante que nós mesmos, sem nos conversar tanto, nós estamos fechando com o mesmo pensamento. Vamos ter as tribulações, mas devemos persistir. Vai. Vamos ter as dificuldades, mas devemos persistir. Vai. Vamos ter os momentos difíceis que nós vamos olhar para um lado, olhar para o outro, mas vamos persistir. Porque nós temos a certeza que nós vamos sair vencedor. Não, mas a gente tem os heróis da fé pra nos provar isso. O Júnior tava falando. Tava falando. Começou com José. Depois Jacó. Jacó. Pô, Jó também é um cara que... Jó! Pô, Jó! Jó. Independente, como diz o cara, pode perder tudo na tua Perdeu vida, as terras, mas não perde Deus no perdeu teu os coração. bens. E ele sentiu aquilo e ele persistiu ali, cara. Eu acho que Jó mostra para nós a figura do que ele falou agora, né? Podemos perder tudo, mas não vamos perder Deus. Jó. Né? Porque muitas vezes a gente cria um pensamento, a pessoa, não, vou entrar para a igreja é um mar de rosas, né? Não vai acontecer nada, vai ser como acertar na Mega Sena todas as... É que é uma visão distorcida, né? De ser crente. Não, ser crente é uma vida doce. É uma vida doce, não é assim, né? Não é que a gente queira desmotivar quem tá Não. assistindo aqui, vai que nós não por tenhamos favor. convertidos aqui Não, mas assistindo, mas é ser realidade, né, gente? Ser cristão é louco. É ser louco. é a certeza. Mas é tri. É tri. É a certeza que nós vamos lutar, mas nós não vamos lutar sozinhos. É. Exato. Nós não vamos lutar sozinhos. Então, mesmo que tenha as dificuldades, porque o crente ele é um cara motivador, né? Nós estamos esse cara aqui motivando, ela motivando, né? Tu motivando, eu também sou motivador. Por quê? Porque nós temos Cristo que nos motiva. Mas não que a gente não vai passar por momentos de baixa também. A gente vai ter um momento assim, poxa vida, eu preciso escutar uma palavra. Alguém pode conversar comigo? Alguém pode me dar um help assim, pô, um cafezinho assim, senta aí e conversa comigo um pouquinho pra, né, vamos desabafar um pouquinho. E isso faz toda a diferença. Muitas vezes quando a gente vai tá um dia meio difícil, né? Vai numa célula, recebe uma oração, recebe uma palavra, sai de lá gigante de novo, né? Chegou meio cabisbaixo, chegou meio triste, meio desanimado, né? Ouviu uma palavra, alguém orou, alguém te abraçou, alguém falou, bah, tu é importante. Pô, já sai diferente já. Como é importante isso, né? Persistência. É a persistência. Persistência, saber que vamos lutar, vamos, mas estamos com Cristo, nós vamos persistir, nós vamos vencer. Ainda assim, a persistência ela trabalha junto com a fé, né? Trabalhar com a fé. Porque Elias era um cara que tinha Deus do lado dele, mas no momento que ele tinha que enfrentar, não, peraí, e agora, Senhor, o que eu faço? Me dá um help aí, Me ajuda. me dá uma luz aí pra me iluminar. Então são fatores e questões assim que a gente tem que parar às vezes para pensar. E qual que é o nosso foco? Qual que hoje é a nossa persistência? Hoje é pouco falado, mas tem que ser um pouco mais falado, a nossa salvação. Salvação. Se a gente não persistir e não lutar por ela, eu acredito, na minha visão, que a gente pode sim perder a nossa salvação, se a gente não persistir e não estabelecer um foco. Porque ser cristão, a gente não está vivendo diferente de um outro planeta. A gente não está num outro planeta. Não vamos andar com uma venda nos olhos para não ver as coisas que estão sendo escancaradas, tanto na televisão quanto na própria rua, ou no serviço, ou numa escola, independente de onde esteja. Né? A gente pode, sim, eu acho que a gente pode perder a salvação se a gente não ser persistente. Persistência, mas também tem que ter fé. Dois juntos. Jacó foi abençoado porque ele lutou com o anjo e persistiu até o final, né? Tu não vai sair daqui enquanto não abençoar. Persistiu, lutou. Até quando lutar, tudo bem, eu vou te abençoar. Me abençoou. Mas se ele tivesse desistido na primeira, se o anjo tivesse desistido assim, não vou te abençoar, sai. E se ele tivesse virado as costas aí? Será que teria sido abençoado? É uma boa pergunta. Será que ele teria? Acho que não, né? O diferencial foi a insistência, a persistência, a certeza que ele ia sair dali diferente.
né? Saiu. Ainda que hoje estou com ele, mas ele assim saiu. Abençoado. Persistiu. Moisés, Persistiu. na própria presença. Não, senhor, não faça isso. Pô, tirou o povo do Egito. Vai destruir. Fala, filho! Quem pergunta quem é? Olha! Boa! Qual o limite entre persistência e teimosia? Aí abrimos uma caixinha de perguntas. Então, pessoal, manda pergunta aí mesmo aí. Esse negócio é legal, hein? Se a gente não puder responder agora, a gente responde depois também. Manda pra nós aí. Qual o limite entre persistência e teimosia? A Vitória tá falando bastante. Olha, eu olhei aqui pro lado pra achar o Sabe som quando você aqui. estava falando que o foco seria a nossa salvação? Eu me lembrei de uma coisa. Para nós termos foco na salvação, a gente tem que saber qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito. E aí, quando a gente tem a certeza disso, eu acredito que nos ajuda, nos impulsiona a seguir em frente. E Deus fala isso em vários momentos, assim. Eu trouxe algumas palavras, mas acredito que a gente vai batendo papo para seja até melhor. Mas nós termos a certeza, por exemplo, eu estou aqui e eu vou ser diferença nessa nação. Então eu vou persistir nisso. Eu vou todo dia me levantar e por mais que eu escute um não, por mais que eu vou falar de Deus para aquela pessoa que o Espírito Santo tocou em mim para mim falar e a pessoa me deu no meio, assim, e não quis papo, eu vou continuar. Porque é por algo maior, é por Deus, é por amor. Então eu acredito que... E a diferença de persistência e de teimosia, pra mim, eu acredito que quando a gente persiste em algo, a gente tem a certeza que é de Deus. A gente tem que saber diferenciar isso, né? Então, por exemplo, se eu, Vitória, eu persisto em algo quando eu vejo, assim, quando eu entrego pra Deus, e aí entra aquela parte de a gente entregar em oração, entrego pra Deus e digo, Deus, me mostra, Espírito Santo, trabalha em mim pra se realmente isso aqui vale a pena eu persistir. Até pra gente também não cair em armadilhas do diabo. A gente persistir em coisas erradas, persistir em relacionamento, persistir em algumas coisas que não é de Deus. Então eu acredito que seja isso. Acho que a palavra em si só teimosia já leva uma coisa que sai de um foco que seria alguma coisa boa, né? Sim. Que eu me lembro a minha mãe chamando a atenção, ó, pare de ser teimoso. Ô, tá indo pro lugar errado. Então teimosia já me traz essa figura de tô no caminho errado. Então, teimosia seria uma coisa que seria eu. O Marcos achando que aquilo é certo. E fico teimando. E aí o troço não desenrola, não consigo fazer, porque eu tô teimando. Agora a persistência é aquilo que eu vou alcançar com a certeza, com a fé. Com a Eu não razão. tô vendo, com a razão, né? Não tô vendo, mas eu sei que eu vou alcançar. Sim. Pra mim seria isso aí, né? Perfeito. O Júnior matava As o duas. O Júnior agora Agora vai. só pra. Só não vai. Responsabilidade, hein, Júnior? Só não fala. Ó, Júnior. Vou botar a cereja agora. Capricha, Júnior, capricha. Cara, o que eu posso dizer? Eu acho que tem... Eu gosto da calmaria Calma, que. Calma, tem que ser calmo. Calma, Esse cara vai ser cirúrgico. ele vai- No ponto. Não, mas falando sério, eu acho que a persistência ela já vem do persistir, né? Esses dias eu era muito nesse... Não agora trocando meio que vocês estão falando. Eu acompanhava muito negócio de academia e fazendo... E tinha um doutor Paulo Musi, muito conhecido, que ele falou que ele se encantou pelo meio fisiculturismo, sabe? E ele falou, cara, eu vou dizer uma coisa pra ti, meu. Às vezes eu chegava em casa e eu queria largar tudo. E na hora assim que eu ligava meu telefone e via um vídeo assim falando de motivação e tudo mais. Mas sabe o que é o problema? Que muita gente guarda motivação dentro do coração e não segue adiante. Hoje a minha vida é 3% motivação e os 96% é eu que vou persistir para alcançar. É ação. Transpiração. E eu acho muito isso, cara. Como a gente falou, que a gente tem que persistir e tudo mais. Mas também tu persistir em algo que tu sabe que não é o certo, e que é errado e não é vindo de Deus, é burrice, é teimosia. E tem muitos cristãos que hoje não. Como se diz, usa Deus como quebra-galho. Ai, meu Deus. Aí que chegou num ponto que
Não, mas eu tenho certeza que Deus me falou isso, é pra eu fazer, e eu vou fazer acontecer. E não é bem assim, mano. Pode continuar. É essa questão de usar Deus como desculpa, meu Jesus do céu. Eu só não tô careca ainda porque eu sou novo. Ainda o suficiente. Porque olha que eu já ouvi, acredito que tu já deve ter ouvido também bastante. Tu já deve ter ouvido. Não, mas foi Deus que me falou. Eu vou fazer isso. Ou a melhor, Deus tocou no meu coração. Ai. Parece que um cara tem um facão assim Bah. passando no teu corpo assim, pai. Aquela pessoa que Deus toca no coração de 5 minutos, né? Ei, Toda hora. mano Toda do hora. céu. Eita, olha, parece Embaçado. até o pastor. E aí, olha aí. ai. Fala, pastor Ramirão. Persistência, insistir no caminho certo e teimosia não é. É o que foi matado aqui neste Pô, momento aqui. ganhamos um pontinho com o pastor ganhou, pastor aí, ó. Ganhamos um pontinho com o pastor, ó. Do Ganhamos um pontinho Core. com o pastor. Ota, fala Ota. Até quando Cristo nos mandou persistir? Até ele voltar. Foi o que eu tava falando na questão eu acredito, da salvação. A nossa persistência de estabelecer, não, meu alvo é Cristo, eu vou persistir até o fim, para depois eu vou ganhar minha recompensa no céu. Eu vou ter minha salvação, né? Aquela questão toda. Eu acredito que seja isso, foi o que eu tinha falado aquela hora. Eu também acredito que seja isso aí. A nossa persistência, que nem o nosso irmão falou ali, até quando ele voltar. Só que muitas vezes nós nos apegamos na volta de Cristo e pensamos que é alguma coisa distante. E Cristo está voltando todos os dias. Né? Hoje ele voltou para um, partiu, amanhã ele volta para o outro, né? E partiu. Então, nós não sabendo essa... A certeza e incerteza. A data certa, então nós temos que estar todos os dias persistindo, acreditando que a nossa fé vai nos buscar salvação, que nós vamos encontrar a Cristo. Eu acho que é por essa razão que a gente não sabe o dia nem a hora. Porque senão a gente se basearia, não, eu tenho ainda tanto dia ainda, no último dia eu vou me arrepender. Mas não é assim. Eu posso fazer amanhã? Posso fazer amanhã. Aí a nossa irmã Vitória que fala sobre isso. Não, mas é verdade. Enquanto tiver tempo, a gente tem que persistir, a gente tem que buscar, a gente tem que caminhar, vambora. Acho que é isso. E o legal da gente conversar sobre isso é que quando o Júnior falou ali sobre os 96% dele... 97. 97. Eu tava pensando nisso agora. Eu vi no 96. Eu errei a conta. 97%. Não, eu gravei os 96. Traduzir 97%. E aquele 1%. Não, Júnior, mas você pegou, eu prestei atenção. Eu sei que é 96. Por isso que eu não sou bom na Pô, matemática. tá tão bonito Mas falando, é um detalhe, Já né? pensou? Aparece aqui na tela, 96%. Mas eu passei minha visão pelo menos. Claro. Não, tá certo. Mas, porque primeiro a gente tem que ter persistência, assim, nas áreas, né? Eu acredito que em 3 áreas importantes. A gente tem persistência em Deus, em primeiro lugar, que é através do que a gente falou no início da oração. Depois nós teremos persistência com o próximo, que é aquilo que tu falou, da gente buscar vidas, da gente estar a serviço de Deus. E em terceiro lugar é de nós mesmos. Então, aquela questão da salvação, a gente também tem que pensar na nossa salvação. A gente tem que... Não, eu não vou desistir de mim. Eu tenho que também trabalhar para isso. Porque eu vejo, como o Júnior falou, que as pessoas às vezes vão lá numa ministração, nossa, teve muito agir de Deus. Eu chego em casa e falo, mas eu não sou capaz. E o que a gente tem que entender é que tu é capaz de passar pela dificuldade, passar pelo momento difícil, porque Deus vai te honrar. Tu pode seguir firme. Se tu se agarrar em Deus, vai pra frente. Bom, se é questão de capacidade, temos... Moisés era gago. Exato. Gideão tinha 300 homens para enfrentar um exército. Jó ficou sozinho, enfrentando tudo. E Cristo morreu por nós numa cruz. Sabe que... Vai falar de capacidade? Tu não é capaz, negão? Mas só que a irmã falou um negócio que agora me chamou a atenção, que um grande mudança de pensamento meu, na minha vida própria, que eu trago pra cá, foi quando eu consegui entender que muitas vezes a gente, como ser humano, a gente tem os nossos momentos de pensamentos fracos, momentos difíceis, né? Ou muitas vezes tu fala assim, fiz isso que não é legal. Encontro o erro,
observo ele, olho para ele, me retrato com esse erro, olho para Cristo e sigo em frente. Porque muitas vezes acontece isso aí. Pô, fiz algo que eu acho que não seria legal, né? Falei uma coisa que não deveria falar, agi de uma maneira que não deveria agir, e aí fica se martirizando sobre aquele ato e abandona Cristo. E fica impedindo de tu prosseguir. Exatamente. De tu continuar, né? Então eu vejo o erro, me realinho e sigo em frente. Continuo na persistência. E sabe que eu me lembrei agora, tu falando nisso? A mulher do fluxo de sangue. Que independente em qualquer uma ela é uma mulher impura. Não podia estar Ela ali. foi lá, ela sabia que se encostasse em uma pessoa, como se diz, ia dar guru, entendeu? Ia dar Mas guru. ela foi firme e foi lá e encostou em Deus. Mas persistiu e ela estabeleceu o objetivo. Eu preciso só tocar. Eu não preciso nem falar com Eu não ele. preciso falar com ele, eu só preciso tocar. Na orla, ali já tá o bom o suficiente. Mas é isso que a gente agrega muito no dia a dia, é como eu digo, ela persistiu e foi no erro dela. Mas é complicado quando a gente tá falando, eu tô falando aqui amanhã e amanhã eu posso ser despedido. Sim. Amanhã acontece alguma coisa na minha família. E aí, camarada, como é que tu vai persistir numa hora dessa? Persistiu. Pô, tô desempregado, pô, endividado, água, luz. Isso é complicado, cara. É bastante complicado. E aí tu, por exemplo, tá tentando consolidar uma pessoa para Deus e tu sabe que aquela pessoa às vezes te enxerga como exemplo e às vezes tu vai decaindo. E tu sabe que a pessoa tá se espelhando em ti. Tá bonito, tá bonito. Não, mas ele usou uma coisa bem boa da mulher de fluxo de sangue mesmo. Ela persistiu no meio da multidão. Quantos que apertaram ela? Quantos Sim. que viram a situação dela? Ela, não, vou conseguir, vou continuar. Vou avançar. Ah, mas tá ruim. Vou avançar. Ah, tô com dor de cabeça. Vou avançar. Ah, eu não vou conseguir. Não, mas agora tem a pontinha do vestido. Uau, tocou. E aí na mesma hora que Cristo fala, Alguém me tocou. Mas senhor, tem uma multidão te tocando. essa Mas esse toque. aí é uma situação que quando eu chegar no céu eu quero conversar com Cristo e dizer, mas explica essa situação. Como tu sentiu que fluiu de ti a cura para aquela mulher num simples toque? Coração puro, né, cara? É isso que eu ia falar. Assim, Coração o nível de fé que ela tava naquele momento, na persistência, eu acho assim, ela quebrou todo o limite de barreira possível para fazer o impossível na vida dela. Ih, nossa. Existia barreira, né? Falou bonito. A barreira ela não podia sair de casa. Ela tinha que ficar em casa. Tinha as barreiras. Sim. Mas é, Tinha essas a barreiras. saída, as pessoas iriam olhar ela, pô, uma mulher impura saindo na rua, iria estar tocando as pessoas, tinha multidão, até chegar a Cristo. Tá lá na frente. Não é um negócio fácil. Nós podemos concordar que muitas vezes para nós alcançar o nosso ato de fé nós temos que derrubar barreiras. Podemos concordar com isso aí? Podemos. Derrubar alguns muros, persistir. Concordamos isso essa noite. Para nós alcançar a nossa fé nós temos que derrubar barreiras. E qual barreiras que existe? Eita, Hã? São grandes os gigantes. Né? são grandes gigantes. uma barreira. Pecado. O mundo, né? Que a gente lida com ele todo dia. E um exemplo bem colocativo que eu mostro isso é Daniel, cara. Daniel é um cara assim que. Persistiu Mano, também. o cara é bom. A persistência dele é... Tanto que ele recusou, cara, e o leão foi pra cheirar ele. Pô, cara. E os três também, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E o mais tri, cara, que eu gosto muito dessa história, é como o coração dele tava puro, cara. Com Deus. Porque o leão foi pra cheirar ele, falou, cara, o leão não sentiu o cheiro da carne. O cara tava só espírito, mano. Só espírito. Mas por quê? Aí entra aquilo que tu falou. O nível de intimidade. Isso é fundamental. Essa é aquela chave. Era a chave. Sem intimidade, como é que eu vou conhecer alguém sem intimidade? É difícil. É difícil. A intimidade é o dia a dia, né? O dia a dia fala em intimidade. Sim.
No dia a dia fazer intimidade. Ou num próprio relacionamento, Só o relacionamento, o dia a dia. aquela proximidade, pô, vai estar num relacionamento sem conhecer, sem conversar. A intimidade do dia a dia faz tanto que quando a pessoa entra num ambiente que tu conhece ela, conforme ela entrou, te diz, ó, não tá legal hoje. Verdade. Né? Queremos nós alcançar essa intimidade com Cristo, né? De todos os dias estar próximo, todos os dias estar junto, né? A gente busca, todo mundo busca, né? Todo mundo ora aqui. Né? A gente faz a nossa parte, mas entrar num nível de intimidade que nem Daniel entrou, forte, né? E o domínio do ambiente, ele dominou o ambiente dele. Daniel, acredito eu, né? Fazendo uma leitura minha agora, que a gente estava conversando aqui, Daniel olhou pro leão, deve ter pensado 2 vezes. Bah? Ou eu vou me tornar alimento para ele, ou ele vai jejuar comigo até o dia que eu ficar aqui. Se ele ficasse 20 dias aquele leão ia jejuar junto com ele. Dominou o ambiente. Sim. E como é bom você pegar pessoas que dominam o ambiente, né? O mundo está desmoronando e tu tá aqui, não. Eu tenho a certeza que Cristo vai estar comigo e nada vai me abalar. Eu estou dentro de um barco, o barco está afundando, ou 2 uma. Ou vai sobrar um bote para mim entrar para dentro do bote, ou eu vou caminhar por sobre as águas. Isso é domínio. É tu dominar o ambiente. É ter a certeza que Cristo vai pelejar por ti. É domínio, né? Fé. Fé. Mas quando eu digo assim, domínio de ambiente, é porque tu tá vendo o desespero na tua volta. Sim. Mas E a não, tua, e a que não tua te fé abala. dentro de ti não vai te abalar. Não vai te deixar abalar. Gritaria, choro, berrando. Não. Eu tenho a certeza do Deus que eu sirvo. E é uma coisa que a gente vê que as pessoas perdem fácil a persistência pelo quê? Pela crítica, que é aquilo que tu falou. As pessoas vão te cercando, ou vamos dizer assim, o mundo vai te cercando. Por mais que você esteja firme, tu deixa uma brecha aqui, uma brecha ali, e entra algumas coisas que não deveriam e fazem, ó, tu totalmente fora do Um caminho. filtro. E vão aos pouquinhos. E até tava comentando com as meninas aqui antes, elas falaram assim, Vitória, como as críticas vêm, mas principalmente aquelas pessoas que a gente ama. Mas enfim, não é necessariamente só crítica. É coisas que vão acontecendo pra realmente nos desviar. E isso mostra quanto que a gente tem que estar firme pra nós caminharmos sobre os mares, pra nós seguirmos. É a Persistir. persistência. Persistência. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E fecha exatamente tudo que tu falou. Continuar. Tu, Júnior. Vocês falaram quase tudo que eu ia dizer. É, isso que eu tinha, assim, ó, só pra largar a cerejinha. Pra fechar com chave de ouro. Mas é bem isso aí, cara. Eu acho que eu sempre volto a dizer, cara, eu acho que Deus não quer ver o quanto amor tu tem por Ele. Aquilo faço, aconteça, me deito, me ajoelho, me faço. E Ele quer saber se esse amor é real mesmo, que vem dentro do coração. E isso aí é só no dia a dia, cara, pra tu saber. Porque a gente tá falando aqui e tudo mais, mas como se diz, aonde que tu conhece a pessoa mesmo é no quarto de guerra. Ali tu vê se a pessoa persiste no que ela quer, se a pessoa tem uma intimidade com Deus mesmo. É isso aí, gente, aonde que a gente vê a pessoa mesmo, né? E é mais ou menos isso aí. Será que fechamos? Sei. Não sei. Ô, Antônio! Senhor, tô ouvindo. Fechou, não fechou? Tem uma pergunta, alguma coisa? Fechou. Fechou? Fazer as considerações? Então, eu acho que as considerações finais. Word, Word. Wikipedia, Wikipédia. Quer quebrar, quer. Gente, mas eu quero dizer assim, pra finalizarmos, vamos deixar uma frase aqui no ar para as pessoas refletirem. Aqui, ó. Persistência com Deus não é perca de tempo. Aí. De forma alguma. Olha aí. Então, se tu tá aí na dúvida, tá em cima do muro, vamos com tudo que vai dar certo. Deus tá aí contigo. Não é perca de tempo, né? Não, nunca é. Nunca é. Acho que É difícil. Ainda mais no mundo que vivemos.
Mas ele está sempre Acho que a conosco. Vitória botou a cereja, né? É. Então, tudo que eu falar daqui pra frente, acho que não seria, mas acho que é realmente essa palavra aí que ela botou, essa frase aí, acaba fechando com uma chave de ouro, né? Mas o pessoal que está nos assistindo aí, deixar a palavra para eles, continue lutando, não olhe para trás, e como bem colocou, eu vou levar essa frase para mim essa noite. Deus não é perca de tempo. Quero mandar um abraço também para todo mundo que está me assistindo lá, esposa, filho, filha. Um beijão para todo mundo aí. Dessa vez eu não vou perder. Não vou me perguntar se quase apoiou da última vez. Júnior! Cara, eu pra primeira vez assim, eu só digo que... Eu gostei de ter o Júnior na mesa. Claro. Não, os dois novos aqui, né? Porque um é na calmaria, na calma, assim, papum. Bem ali nos detalhes, os minuciosos detalhes ali. E a cereja do bolo. Eu curti vocês dois Começo, aí. meio e fim, Começo, né? meio e fim. Curti vocês aí Tu vai ser a próxima âncora. Ah, olha aí, ó. Te vira. Finaliza, meu querido. Cara, só quero dizer pra quem é cristão e quem ainda pretende ser, persiste em seus objetivos, seus sonhos, suas conquistas e tenham persistência pra vida toda de vocês. Persista. Persista e persista. Vai persistir. Quando tu chegar lá, Mais parando. um pouco. E mais um pouco. Vai, irmão. Ai. Eu acredito na persistência com trabalho e fé. Não perca a fé. Já deixando o engate pro próximo podcast. Fé. Questão de fé. O que é ter fé? Boa. Pro próximo podcast da próxima semana no meu canal, na mesma hora. Beijo pra minha esposa querida, minha baby, que deve estar me assistindo. Depois ela me manda mensagem. Se não, depois ela fica. Diga-se de passagem que era pra ela estar aqui, mas ela é sem vergonha. Vem cá falar isso. Eu marquei ela no grupo, eu fiz de tudo, ó. A Ingrid me deixou sozinha. Ela sabe Aí eu te envia, cara. Ai, tu teve que vir? Tinha que te aturar aqui. Vem no próximo, viu? Eu te defendo, amor. Eu te defendo. Tu tava cuidando da nossa baby. Tu tava cuidando da nossa baby. E é isso aí, eu te amo. Beijo. Ó o Miguel! Então tá, pessoal. Gostei muito do assunto. Pô, foi bem Foi detalhes que dá pra pensar bastante. Eu vou assistir depois, porque eu quero anotar esses negócios, que eu gostei muito. Deus não é perder de tempo. Gostei muito. E Deus não é perder de tempo, isso aí vai ficar gravado no meu coração, no meu telefone, onde estiver. Isso aí. Muito tri. Bom, tá. Pessoal, Deus abençoe. E domingo nos vemos. Quem estiver aqui conosco, quem quiser participar do nosso culto. Se não, até a próxima quinta. E Feliz Natal a todos. Deus abençoe! Dá tchauzinho, não dá tchauzinho. Não sei se...